Muito bom dia, queridos irmãos da PIB Piraquara, sejam bem-vindos à Escola Bíblica deste domingo. É uma honra, uma satisfação receber você aqui nessa manhã para estar aprendendo e cultuando conosco. Hoje, especialmente, numa ocasião especial, estamos fazendo essa EBD somente online, somente transmissão, mas eu tenho certeza que da mesma forma será edificante para você, para a sua vida. E desde já eu te agradeço por estar nos acompanhando, por estar assistindo, seja ao vivo, ou seja ao vivo não, né, porque isso é gravado, mas seja no domingo pela manhã, seja outro dia, é uma honra, uma satisfação para nós receber a sua audiência. Nós estamos aqui hoje para falar dos capítulos 13 e 4 da Carta aos Colossenses, você sabe, nós estudamos essa epístola tão bonita que Paulo escreveu no tempo do seu ministério, e a gente procurou abordar ela ao longo desses 4 domingos de julho. Eu tenho convicção de que você está lendo na sua casa, que está acompanhando, não é? E hoje a gente quer finalizar. Você sabe, domingo passado tivemos um pequeno imprevisto, não conseguimos transmitir a EBD, mas não se preocupe, se você não veio na aula, perdeu uma belíssima aula, é verdade, mas a gente vai procurar recapitular alguns pontos do capítulo 3 e também passar pelo capítulo 4, onde a gente vai falar aqui do encerramento da carta, das despedidas e saudações do apóstolo Paulo, autor dessa carta. E para falar de Paulo, nada melhor do que ela, Paula, para estar aqui conversando conosco, a irmã Paulinha, que muito gentilmente se dedicou a estudar os capítulos 2, 3 e 4, né, Paulo? Trabalhou com a gente o capítulo 2, 3 e 4, preparou uma aula aqui magnífica. Eu louvo a Deus pela vida da irmã, pelo seu cuidado, pelo seu esmero. E muito bom dia, Paula. Muito bom dia, pastor Marlon. Bom dia, igreja. É um prazer recebê-los aqui conosco. Hoje, dessa maneira online, por um motivo muito especial. Muito especial. Os nossos pastores, nesse exato momento, estão exercendo um trabalho maravilhoso em Centenário do Sul. Eu estou confundindo com Colorado. Eu não sei porquê, mas... Eu confundo com Cruzeiro. Toda hora eu tô Centenário e Cruzeiro. Mas é isso. Então, né, que Deus abençoe lá, que seja também um projeto edificador. É verdade. No capítulo 3, nós vamos aqui entender Paulo ele falando a respeito de ser nova criatura. Isso. Né? Busquem as coisas do alto. Paulo começa aqui, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É muito bacana ressaltar que esse si que Paulo coloca, ele está colocando como uma expressão de fato. Como se a gente pudesse ler aqui agora, Paulo está dizendo, portanto, já que agora vocês foram ressuscitados, Paulo está colocando ali uma imposição de um fato que está acontecendo, que aconteceu na igreja de Colossos, né? Isso. Só vou pedir, Paula, para você levantar um pouquinho o microfone, para ver se capta melhor. Maravilha. Exatamente. Paulo, aqui no capítulo 3, ele está falando da nova criatura. A gente sabe, né? A gente precisa nascer de novo. O batismo, ele é um exemplo daquilo que já aconteceu conosco internamente. Eu, quando fui batizado, a irmã Paula, todos vocês que já foram, e se você não foi, lembre-se, nós temos batismo em setembro, estamos aceitando inscrições para o batismo, mas é justamente sobre isso. Quando você é encontrado por Cristo, quando você se converte, quando você muda aquela chave dentro de você, quando lhe é dada a salvação, alguma coisa muda. Alguma coisa precisa mudar. Você precisa ser nova criatura. E Paulo fala disso. Paulo fala exatamente disso, né? Agora algo precisa, né? Uma chave precisa virar. Não tem como viver sendo nova criatura com os velhos hábitos. Exatamente. Isso. E Paulo, como apóstolo, ele conviveu com Jesus, ele caminhou com Jesus. Isso. Tudo que ele aprendeu ao longo ali de 3 anos, 3 né? anos, isso. Nada muito diferente daqueles que também conviveram com Jesus, Exatamente. né? Os 12 também conviveram 3 anos ali no ministério. Paulo também conviveu com Jesus e creio que foi o próprio Jesus, não foi... Tenho certeza disso. Uma visão ou... sei lá, uma migração. Uma epifania, né? Não, eu creio que foi o Cristo ressurreto que apareceu a ele, sem dúvida. Então, Paulo, aprendendo com Jesus, ele ensinou aquilo que Jesus também deixou nos seus evangelhos, né, nos seus escritos. Então, né, o primeiro grupo aqui, né, do verso de 1 a 4, nós vemos Paulo falando assim, agora busca coisas do alto, né, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, Paulo está dando ali uma diretiva que precisa haver uma mudança de vida, de hábito, de conduta. E eu consegui aqui separar em 4 grupos, né, de condutas da vida cristã.
e muito inspirada nos cultos de domingo à noite, né? Nós temos estudado nos cultos de domingo à noite o Sermão da Montanha, né? Que vai dos capítulos 5, 6 e 7. 5, 6 e 7 de Mateus. Isso. Crendo que Paulo aprendeu com Jesus, nada mais do que pegarmos também um paralelo com o ensino que Jesus fez ali no Sermão da Montanha. E é muito interessante a gente observar que a Bíblia, ela se complementa. Aquilo que um evangelista, no caso Mateus, escreveu, relatou da vida de Jesus, Paulo complementa. Então a Bíblia ela não se contradiz, ela não entra em oposição, jamais. O que Paulo está ensinando é um complemento daquilo que Jesus ensinou através de Mateus, né? Isso é muito legal da gente E ele não observar. entra em discordância em momento algum com aquilo que Jesus ensinou. Em momento algum. Então a gente consegue separar o primeiro grupo, se os meninos conseguirem colocar aí no slide. O slide 2. O slide 2 vai falar a respeito da conduta básica da vida cristã. Nesse primeiro grupo vai estar dos versos 5 a 11. A gente não vai estar fazendo uma leitura verso a verso, porque como nós trabalharemos 2 capítulos, nós precisamos ser um pouco mais dinâmicos aqui. Isso. Então, dos versos 5 a 11, nós vemos Paulo falar a respeito de alguns pecados, muitas vezes habituais nas nossas vidas, infelizmente. né? Muitas vezes uns pecadinhos de estimação que nós temos. Então, nós vemos aí, está aí aparecendo para você na tela, algumas coisas que eu consegui destacar dos versos 5 a 11. Paulo vai falar a respeito da imoralidade sexual, a avareza. A avareza é considerado o único pecado na Bíblia comparado à idolatria. Isso. A ira pecaminosa, porque tem a ira justa. Depois o pastor Marlon vai falar um pouquinho a respeito do que é a ira justa. A maldade, a blasfêmia e a linguagem obscena no falar. Isso. Então, a gente consegue fazer um paralelo com os versos das bem-aventuranças e trechos, né, a respeito até mesmo da oração de Jesus, do Pai Nosso ali, quando nós vemos a partir do capítulo 26, 23 ali, né, no finalzinho, acho que da oração do Pai Nosso, vai falar a respeito sobre a maldade e a avareza. Isso. É muito interessante a maneira como a Paula separou aqui e fez esse paralelo com o Sermão do Monte, porque Jesus também está ensinando. Ele está ensinando aos seus discípulos, e por que não? Né? Certamente está ensinando a todos nós. E ele pega pontos que são difíceis. Porque talvez você olhe e pense, poxa, imoralidade sexual não é o meu problema, eu não tenho dificuldade com isso, mas eu me iro. E o que Jesus está mostrando é que pecados são pecados, eles precisam ser combatidos. Não tem pecadinho e pecadão. Não existe. Para Deus, todo pecado é extremamente ofensivo. Então, quando você pensar, Marlon, então você está dizendo que para o Senhor, quando a gente se ira ou quando a gente briga, discute com alguém, é a mesma coisa que alguém que cometeu uma imoralidade sexual. Sim, para o Senhor é a mesma coisa. Não quer dizer que a imoralidade sexual é um pecado menor comparável à mentira. Não, a mentira é um pecado tão grave quanto a imoralidade sexual. Eu tô sem água aqui, gente, então por isso que eu tô com a garganta com pigarro. Mas a questão é essa, é esse tipo de ensino que Paulo quer passar como Jesus já passou. E se no Sermão do Monte Jesus trabalhou muito bem isso, Paulo está falando a mesma coisa aqui. Ele está falando, olha, observem as suas condutas, que vocês sejam um exemplo, lembrem-se, vocês são novas criaturas. Exatamente. E se vocês são novas criaturas, vocês não podem mais incorrer naqueles pecados que antes lhes eram convenientes, porque a gente sabe, muitas vezes acontecia a conversão tardia, né? Então a pessoa já tinha vivido às vezes uma vida de devassidão. No seu leito, né? Muitas vezes, e acontece até hoje. Infelizmente. Eu, como alguém que se converteu mais tarde, eu sei do quanto eu fiz ferindo a lei do Senhor. Quanta coisa eu fazia, a maneira como eu me comportava, a maneira como eu falava, sabe? Quanto eu sofri, entre aspas, para mudar as minhas condutas, o meu linguajar, para que fosse uma coisa aceitável, né? Eu falava palavrão? Sim, eu falava palavrão, mas não apenas só eu falar palavrão, mas a maneira como eu me dirigia, às vezes também com rispidez, com ignorância. Tudo isso eu precisei trabalhar. Eu sei que é difícil para mim. Talvez o seu pecado seja outro. Teu pecado, enfim. O que Paulo Todo mundo Jesus, tem o seu pecado. Todos temos as nossas dificuldades. Infelizmente, chegará um dia, nós sabemos,
em que esses pecados não mais nos atormentarão. Um dia onde estaremos Glória a com Deus. Jesus na glória e Ele vai restaurar definitivamente todas as coisas. A boa obra que Ele já começou, Ele vai concluir. Mas até lá, nós temos que lutar. Eu Sim. tenho que lutar contra a minha ira. Eu me iro muito fácil. E bem a respeito da ira, ali eu destaquei, no texto não vai falar ira pecaminosa, eu coloquei Isso. dessa maneira, porque nós vemos em Efésios 4:26, Perfeito. Paulo mesmo, o próprio Paulo escreveu, fiquem irados e não pequem. Isso. Talvez na tua versão diga aí, irai-vos, mas não pequeis, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, né? Isso. E aí você me pergunta, tá, mas como assim? Existe uma ira que não é pecaminosa? Sim, existe. Deus não se irou? A chamada ira justa, né? Isso. A gente até usou no exemplo aqui quando nós ministramos a aula aqui no templo, né? Quando você vê uma injustiça muito grande, você vê Um homem agredindo uma mulher, como teve aí recentemente um vídeo de um rapaz agredindo DJ violentamente uma moça, aquilo me causa ira, aquilo me causa indignação, porque é uma coisa completamente desproporcional. Uma mulher, um objeto, um ser que deve ser objeto de nosso cuidado, apanhando daquela forma, principalmente do homem que deveria amá-la, protegê-la sob qualquer circunstância. O homem, vocês maridos, têm que dar a vida pelas suas esposas. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, né? Sim. Então, eu não vou me irar? Ou quando eu me iro vendo uma cena dessa, eu estou incorrendo em pecado? É claro que não. É claro que não. Agora, quando eu me iro com o cara que está andando na pista da esquerda, devagar, e eu me iro, isso é pecado. Esse é o tipo de coisa que é pecado. Quando eu me iro com a Paula, que estou usando de exemplo, mas porque a Paula não fez algo que eu queria que ela fizesse. Paula, você pode me dar uma carona? Paula, você pode me ajudar? E ela, hoje eu não posso. Aí eu me iro, eu fico bravo. Nossa, a Paula não quer me ajudar. Independente se ela não quer ou se ela não pode, não é justo. Nossa, o pastor me viu no mercado e não me cumprimentou. Acontece muito. Principalmente para um cara que nem eu, que é péssimo de memória fisionômica, acontece muito. Eu também, porque eu sou míope. Então, eu já quero deixar minhas sinceras desculpas. Então, a ira, ela pode ser justa, mas ela tem que ser observada. Quais são as motivações da sua ira? Agora, mais uma vez reforçando, o cristão tem o direito de se indignar. Nós temos o direito de nos irarmos sem incorrer em pecado quando a gente se depara com uma injustiça, com uma situação que não é justa, com uma coisa que está flagrantemente errada. Nós temos o dever de nos irar contra isso, porque afinal nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós conhecemos através da palavra, não pelo nosso mérito, mas através da palavra o que é certo e o que é errado. E se a gente sabe que uma coisa é flagrantemente errada, nós temos que nos opor a isso, sempre com o máximo de cuidado para não ferir os outros, a gente sabe, né? Em circunstâncias ideológicas ou de pensamento, a gente diverge de muitas coisas, com carinho, com amor, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado a partir do que a Escritura estabelece. Um outro exemplo exatamente a respeito, até mesmo sobre injustiça, né? É uma questão até de violência. Eu estava lendo uma matéria do Rick Mais. Um homem em Maringá pegou uma criança do carrinho da sua mãe, um homem desconhecido, pegou a criança e tacou a criança no chão, um bebê. Como que você vai ler uma reportagem dessa e você não vai ficar irado com isso? Não vai desejar justiça, que esse homem seja preso, seja condenado, seja punido pela lei por ter ferido uma criança inocente e tirado de um carrinho. Tacou no chão. Qual que é o sentido? No meio da rua isso acontecer. Então, obviamente, nós nos iramos, né, em prol de justiça em relação a isso. Sem dúvida. Entrando para um segundo grupo, podemos? Vamos. Passar para o slide 3, os meninos vão colocar na tela para vocês aí. Obrigada. Nós vemos Paulo falar a respeito da conduta, né, do cristão com os outros, né? Eu destaquei o relacionamento na comunidade, né, seria na comunidade de fé, porque Paulo, no final do verso 17, Paulo vai falar, cultuem ao Senhor com louvores e ações de graça. Então, você só consegue cultuar ao Senhor com ações de graça em comunidade se for na comunidade de fé. Sem então, dúvida. aqui a gente já sabe que não pode haver desigrejados. Isso. Então, nós vemos... Eu peço perdão, eu acabei não colocando, né? Está do verso 12a, mas até o verso 17, esse segundo grupo, que Paulo começa a falar como você deve se portar com o teu próximo. Isso. E é interessante, a Paula me chamou a atenção na aula que nós ministramos aqui na igreja.
Eu vou até voltar para mim aqui, porque do verso 5 ao 11, Paulo está falando sobre você, pessoa, né? O relacionamento seu consigo você mesmo, né? E aí, As suas lutas internas, né? isso, aquilo que você tem que tratar consigo mesmo. E aí do verso 12 ao 17, é isso, Paulo? Isso. Do 12 ao 17, ele fala do seu relacionamento com o seu próximo. E no primeiro caso, de você consigo mesmo, parece que é sempre Algo negativo. Negativo, ó. Cuide disso, observe aquilo, mude aquilo outro, sabe? Ele tá te instruindo. Quando Deixe tudo contigo, aquilo que é mal. isso, abra mão, porque você se controla. Eu não posso mudar se eu não gostar de uma coisa na Paula. Eu posso tentar dizer para ela, Paula, olha, isso não é legal. Ela, da mesma forma, Sim. pode falar, Marlon, essa conduta não é legal, mas tem porque como somos mudar? amigos, né? Nós Isso. podemos nos instruir e a gente vai até ver isso em relação ao relacionamento. Essa questão de instrução e aconselhamento uns com os outros. Mas então, eu instruo, agora a mudança parte da pessoa. Se a Exato. Paula ou qualquer outro, ou eu mesmo não quiser mudar, não muda. Agora, o que é comigo só depende de mim. Ah, tem a questão do Espírito Santo, tudo. Claro, gente, eu sei que tem. Mas estou falando, as minhas falhas morais, eu preciso cuidar eu mesmo, porque a salvação Deus já me deu. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não precisa me convencer a não discutir com o outro no trânsito. Eu tenho que fazer isso. exato. O Espírito Santo cuida da minha salvação. Ele cuida da minha vida espiritual. Se eu bato o dedinho e grito, sabe? É eu que tenho que fazer isso. Então, E a gente tem que ficar constrangido quando a gente faz. claro, O Espírito exato. Santo ele nos constrange do nosso sem pecado. Dúvida, sem dúvida. Então, aquilo que é concernente a você, é sua obrigação mudar. Agora, quando ele relata, quando ele fala aqui a partir do verso 12, no seu relacionamento com o próximo, note que é sempre colocando as boas características, compaixão, humildade, bondade, mansidão, paciência, o amor, o culto, tudo isso. É muito bonito a forma como Paulo constrói o seu texto. A gente estudar isso que foi escrito há quase 2000 anos atrás, a gente crê que Paulo escreveu essa epístola lá pelo ano 60, mais ou menos. Isso. É muito bonito a gente observar o cuidado, o esmero do apóstolo em nos passar essa carta. Então, Paulo pode continuar, querido. Quando ele fala assim, ó, larga tudo aquilo que é mal, né, do teu comportamento, mas você não vê Paulo assim, ó, seja ríspido, seja irado com o teu irmão. Quando Paulo vai falar assim, quando agora você for lidar com outra pessoa, você vai ter que exercer aquilo que há de melhor em você. Isso. Então você vai ter que ter compaixão com o teu irmão, você vai ter que ser humilde com ele, ter paciência com ele, agir com bondade, agir com mansidão, suportar ele em amor. E ele fala que o amor ele é como o vínculo da perfeição. Exato. Né? Ele fala que deve haver perdão entre a congregação. A gente entra nessa questão até mesmo quando a gente brincou daí. O pastor me viu no mercado e não me cumprimentou. Você deve perdoá-lo. Ser agradecidos, ter o coração grato. Eu tenho que ser agradecida pela vida do Marlon, pelas coisas boas que ele faz para mim e até mesmo quando ele não faz. Instruir-se, né, e aconselhar-se mutuamente. É o que a gente acabou de falar aqui. É o discipulado, é o aconselhamento pastoral. A vida na vida, né? A vida na vida. E não só o aconselhamento pastoral. Muitas vezes eu não preciso ir correr para o Marlon, ou para o pastor Carlos, ou para o pastor Josavias, ou Edil. É bom, é ótimo. É ótimo. Mas às vezes eu posso ir, um exemplo, na irmã Érica. Isso. E ali ter um momento de aconselhamento com ela. Como de fato fazem. Como de fato fazemos, né? Nós temos ali um relacionamento de amizade de 8 anos, eu e ela. Sim. Mas nada impede qualquer outra irmã. Não, quantas vezes, né? A gente vê irmãos... Eu com a Rafa, por exemplo, né? Eu tenho 3 anos de casado. Cris, a Bel, a Liana. Nós temos a nossa amizade, claro, cada pessoa tem o seu círculo mais próximo, isso é muito natural, mas a gente cuida uns aos outros. É natural. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ir lá na PIB, Curitiba, solucionar um problema. A Paula me apresentou um rapaz, eu estava conversando com ele, e ele muito curioso sobre essas questões de pastoreio, né? Como eu entendo o ministério e tal. Eu não tenho tempo aqui para explicar para vocês, mas eu dizia para ele que eu entendo o pastoreio como dom e como ofício, né? São duas coisas, né? Que se complementam, mas que podem ser isoladas, né? O ofício jamais pode ser isolado do dom, mas o dom ele pode vir desvinculado do ofício. E eu explicava para ele, por exemplo, num contexto da PIB Curitiba, quantos membros hoje? Hoje, cerca de 20 mil, por aí. 20 mil membros. O pastor Pascoal Piragini. São 3 cultos e 7 mil pessoas, geralmente. Imagine.
Agora não por causa da pandemia, então a Sim. divisão, Mas milhares de membros, milhares. O pastor Pascoal Piragini, um homem que é um exemplo para qualquer um que queira, que aspire o pastorado, que aspire estar lá na frente pregando, é um sujeito extraordinário. Mas incrível, ele é maravilhoso. Meu professor lá na Fabapar, mas por melhor que ele seja, é impossível pastorear 20 mil pessoas. Não tem como não tem como pastorear os 200 e tantos membros que nós temos aqui na igreja. Sim. Pastor Josavias não consegue fazer isso sozinho. E não conseguimos, pastor Josavias, Carlos, Edivan e eu não conseguimos. É impossível a gente ter relacionamento com todas as pessoas. Nós nos conhecemos. Almejamos isso, desejamos, é muito desejável, a gente luta para isso, mas você não consegue. Então, por isso a importância de que os círculos se complementem, de que haja pastoreio entre vocês. Porque a Paula, ela não é pastora, mas ela tem um coração pastoral. Como vários irmãos não são pastores, mas tem um coração pastoral. Eu quero cuidar do meu irmão, eu quero dedicar tempo. O pastorado é o cuidado, né? Lembrem de Jesus falando, apacentem as minhas ovelhas. Pedro, apacente as minhas ovelhas. E todos podem fazer isso, não apenas os pastores. O pastor tem um ofício muito específico, que é estabelecido pela Escritura, ninguém nega isso. Mas o dom do cuidado, o dom de apacentar, eu acredito, é dado a todas as pessoas, em maior ou em menor medida, mas você nunca é um crente sozinho. Por maior problema de relacionamento que você tem, com certeza você se relaciona com alguém da sua comunidade de fé. Talvez não com todo mundo, talvez não com muitas pessoas, mas ainda assim com alguém você se relaciona. Senão você não vive numa igreja, é impossível. Então, é por isso que não existe igreja online, por né? isso que não existe comunhão Porque online. A comunhão ela é feita de forma presencial. É presencial. Nós tivemos um problema muito sério de pandemia. Calamidade pública, né? Isso, que nos forçou a abrir mão do convívio, da proximidade, mas isso precisa voltar a acontecer na medida que as coisas vão acontecendo. Vacina, Vacinou, irmão, já vem pra igreja. Não tem por que não vir. E é isso, sabe? Aqui a gente senta separado, não senta junto. Nós observamos todos os protocolos aqui na PIB para que você possa estar em comunhão. Porque a comunhão é isso. A comunhão é eu estar próximo do meu irmão, eu conhecer a vida do meu irmão, eu saber dos problemas que o meu irmão deseja me contar, obviamente, eu orar pela vida do meu irmão, o meu irmão orar pela minha vida, me fortalecer, dividir o fardo. Sim. Né? Então, tudo isso é muito importante. Então, fazendo esse paralelo com o Sermão do Monte, nós vemos grande parte ali desses pontos que Paulo fala, nós vemos maioria ali nas bem-aventuranças. Eu acredito que o único que não está ali é dentro das bem-aventuranças, tá? Daquele primeiro bloco ali do sermão. Seria o perdão, mas o perdão ele vai estar muito latente no capítulo 6. Quando quando Jesus, no final da oração do Pai Nosso, ele fala, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso. Então, Jesus ali, ele coloca uma imposição, né? Tipo, para Deus te perdoar, você também deve perdoar o seu irmão. Né? Não queira ser perdoado se você não perdoa. Se você não é capaz de perdoar, perfeito. Então, daí, agora a gente entrando no bloco 3, nós vemos a conduta do cristão em sua casa. Muitas vezes é fácil a gente vir aqui ser crente, né? Ser um bom cristão e dentro de casa não viver aquilo que nós vivemos na igreja. Isso. E acontece isso em muitas igrejas. Infelizmente. Né? Infelizmente acontece. A pessoa vem aqui, é um doce, mas quando chega em sua casa não é o que muitas vezes as professoras do Ministério Infantil escutam dos filhos. Infelizmente. Escutam das crianças, ou até mesmo ali no aconselhamento. Então, Paulo ele fala, não é só na igreja, não é só na comunidade. Isso. Dentro da tua casa também deve haver uma postura de cristão. E é importante a gente observar, como cristãos protestantes que somos, que nós não fazemos essa dicotomia entre o que é a vida sacra e o que é a vida profana, ou secular. Sim. Não existe. O que você é dentro da igreja, você deve ser fora. Em todo lugar. Em todo lugar. A gente não tem essa cultura de que domingo é o dia que eu vou me dedicar ao Senhor, o restante da semana eu
estou à vontade. Não existe. E eu acho que é exatamente por isso que Paulo fala no primeiro bloco, para você se tratar, né? Isso, exatamente. Se você se policiar, se corrigir, para que você possa ser um exemplo em todos os lugares, em todos os âmbitos. Isso. Então, nós vemos ali no relacionamento um com os outros, e Paulo vai mais a fundo, falando agora é dentro da tua casa que a gente vai trabalhar. Daí ele dá, eu falo assim, as 4 direções. Às esposas, aos maridos, aos filhos e ali aos pais. como pais, né? Uhum. A esposa sendo submissa ao marido, o amor, né, que ele deve ter pela sua... Ali ele fala sobre a sua esposa. Os filhos serem obedientes aos pais, e nós vemos isso que vem desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, uma em promessa Êxodo envolvida. 20:12, né, fala: honre teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. E a responsabilidade dos pais com os seus filhos. Isso. Então, aqui eu pedi para o pastor Marlon falar um pouquinho, porque eu fico, às vezes, meio animada para falar disso. Essa questão é muito, muito importante da gente trabalhar, só que aqui, na aula de hoje, não é o objetivo, nós não temos nem tempo para nos aprofundar. Por exemplo, pena que você perdeu domingo passado, tá? Vamos ser bem sinceros aí. Por exemplo, a questão da submissão da esposa gera, muitas vezes, um burburinho enorme. Meu Deus, como a Bíblia é machista. Isso, a Bíblia é machista, a Bíblia é um livro retrógrado. Eu não vou me aprofundar isso aqui, eu já digo para você, não é, existe um contexto. Se você acha isso, você leu errado. Isso, você tem que ler com cuidado a Bíblia, nós temos que entender quem escreveu, para quem escreveu, dentro de qual contexto e qual aplicação. Por que ele escreveu aquilo, né? Isso, e qual a aplicação que ela traz para nós hoje. Né? Então, a submissão da esposa, você está vendo aí no slide 4, os meninos devem ter colocado na tela aí para você, Jesus fala disso também, de alguma maneira, lá em Mateus 5. A submissão da esposa é bíblica, isso é ponto pacífico, quem nega isso está negando a Escritura. Agora, a submissão da esposa, ela tem que vir acompanhada do próximo ponto, que é o amor do marido. Porque uma coisa sem a outra não existe. A Bíblia nos é muito clara em dizer: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Cristo deu a vida pela igreja. Entende? Agora, se não há essa contrapartida, se o marido da esposa ele não se dedica à sua esposa, ele não precisa necessariamente estar procurando um momento para morrer pela sua esposa. Ele precisa viver por ela. Ele precisa sustentá-la financeiramente, sim, mas também em amor, em afeto, em carinho, em cumplicidade. Que casal que não vai prosperar dessa forma? Que esposa não vai ter prazer em ser submissa a um marido que a ama? Que se porta dessa forma, entende? Então, a submissão da esposa, ela está ligada ao cuidado do marido. Eu contei isso na aula presencial e vou rememorar para vocês. Quando eu casei, o pastor que fez o sermão, ele falou para mim, Marlon, promete amar, respeitar, cuidar da Rafa, aquela coisa toda. E ele falou para mim, a ponto de, se um dia necessário, Deus nos livre e guarde, você se coloque na frente dela por uma bala. Dê a vida pela Rafa. E ele não disse o contrário. Ele jamais disse para a Rafa, se coloque na frente do Marlon por uma bala. Se o Marlon estiver em perigo, se coloque à frente dele. Porque essa não é a função dela, essa é a minha. Eu tenho que me colocar na frente da minha esposa frente a qualquer perigo. Qualquer perigo, eu tenho que estar na frente da Rafa para protegê-la. Como o pastor Carlos tem que se colocar na frente da irmã Paula para protegê-la de qualquer perigo. Como você, marido, deve se colocar à frente da sua esposa. Como você, jovem, tem que saber que deverá se colocar quando contrair seu casamento. Isso é amar a esposa, é cuidá-la, observá-la, sabe, mimá-la, por que não, em alguma medida, não de uma maneira pecaminosa, mas sim, muitas vezes nós homens a gente não presta atenção nos gostos da mulher. Eu mesmo, quantas vezes eu jogo a roupa e a Rafa fica tão brava comigo. Fica aí a dica de um livro, temos na nossa loja, 5 linguagens do amor, 5 aprendam, linguagens do amor, leiam, verdade. é bom você descobrir a linguagem que o teu cônjuge, o teu parceiro funciona fala. para sua esposa, o que funciona para o seu Para mim é esposo. presente, gente. Isso. O Carlão sabe que para agradar a Paulinha
presente. A Rafa também é E presente. pode ser um bombom, não precisa ser nada demais. Um Isso. chocolatinho, gente, faz o meu dia mais feliz do mundo. Que é porque eu tenho aquele sentimento, pô, ele lembrou de mim. Lembrou de mim. Talvez o da sua esposa não seja esse. Talvez o da sua esposa seja outro. Lavar uma louça pra ela. Isso, serviço, né? Ok. Então, procure esse livro, nós temos aqui na lojinha, mas se você quiser comprar na internet, mas leia esse livro, empreste de alguém, leia esse livro. Melhora muito os relacionamentos, entende? Então, a submissão da esposa, ela é bíblica? Ela é bíblica. Ela é totalmente bíblica. Mas ela está amparada na contrapartida. O marido deve se doar pela sua esposa. Então, se você se doa pela sua esposa e não há a contrapartida dela, a submissão a você, está errado, está em pecado. Se você, esposa, é submissa, se dedica ao seu marido, mas o seu marido não oferece a contrapartida, também está errado, também está em pecado. Busque aconselhamento pastoral. Esse é o tipo de coisa que tem que ser tratado com os pastores. É muito importante que você... Claro, você pode conversar com seus amigos, você pode... Mas busque aconselhamento pastoral. Inclusive entre nós, quantas vezes eu e a Rafa sentamos para conversar com o Carlos e a Paula, que é com quem nós temos mais proximidade, para falar da nossa vida, para buscar instrução, para... Entende? Compartilhar. E da mesma forma, quantas vezes eles nos buscaram, não é? É importante. O Carlos e a Paula são muito meus amigos, mas também são meus pastores, né? Então eu reforço para você, busque os pastores, busque o pastor Josavias, busque o pastor Carlos, busque o pastor Edivan, busque a mim, mas busque. Vocês precisam de ajuda. E ele também fala dos filhos e dos pais. Como a irmã Paula bem disse... há uma promessa desde o Antigo Testamento, Êxodo 20, né? De que a obediência aos pais prolonga os dias. Sim, né? Honre seu pai e sua mãe para que você prolongue os seus dias da terra. Isso. Eu falo, até falei na aula passada, a minha mãe me repete muito esse versículo. Né? É a relação da obediência dos filhos. Os filhos devem obediência aos pais. Enquanto moram nas casas dos seus pais, devem total obediência. Exato. Eu só tô respondendo uma questão aqui, Paulinho. Quando nós... Não é porque também sai da casa dos pais que não deva, né, o serviço de honra, mas a obediência, ela está linkada ali. Isso. Enquanto você faz parte daquele núcleo familiar. Sem sombra de dúvida. A partir do momento que eu saio do núcleo familiar da casa dos meus pais, eu como mulher, vou ser submissa ao meu marido, né, respeitando ele como sacerdote da minha casa, como líder da minha casa, como Cristo lidera a igreja. Exato. Né? Então, ali eu me reporto a ele. E o marido da mesma forma. E o marido a satisfação dele já não é mais aos pais, exatamente, mas à sua esposa. Mas enquanto aos filhos, devem total obediência. Total. E isso, muitas vezes, né, o pastor Carlos, pastoreando o Ministério de Jovens, né, e eu ali no serviço como auxiliadora dele, nós vemos muitos casos de pais chegarem, né, muitas vezes na gente, pedindo para que nós, de uma certa forma, eduquemos os seus filhos. Isso. Porque eles não sabem o que fazer. E a questão da educação é responsabilidade do pai e da mãe. Isso. Seu filho, ele tem o dever de te obedecer. Isso. Infelizmente, você consegue aferir muitas vezes que nem tanto, não por má vontade, mas os pais acabam tentando terceirizar a educação de seus filhos, seja a igreja, seja a escola, seja o grupo escoteiro, seja o professor de futebol, ou o professor os embaixadores do rei, os embaixadores do rei, mensageiras. E nenhum deles tem a obrigação de educar seus filhos. Eles vão ajudar. Obviamente, né? Nós temos consciência, se um pai mandar um filho cometer um crime, ele daí, né? Ele vai incorrer em pecado, não, claro, com certeza. Né? É questão de juízo moral, né? Lógico. Mas nós, como igreja, nós ajudamos a educar, nós desejamos isso, mas de nada adianta se a educação não vier primeiro do lar. Então, é muito importante que os pais atribuam valores morais aos seus filhos. A conduta do pai é extremamente relevante. Se o filho... Não é por nada que está ali, a responsabilidade dos pais. Exatamente. É mais um ponto, que exato. Um linka no complementa outro. o outro, exato. Então, o pai, ele tem a responsabilidade de ser o exemplo, porque o teu filho, por mais que ele venha aqui me assistir no domingo pregar uma hora, não sou eu o exemplo para a vida dele. É você. Porque eu acho interessante que o texto ele diz assim, no verso 21, pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Aqui não está dizendo, pai, não corrijam seus filhos. Ah, exato. É muito diferente, que tem filho que fica irritado por ser corrigido. Isso. Mas a Bíblia não está falando pais não corrijam seus filhos.
Está falando para não irritá-los. Isso. Muitas vezes tem pais que machucam seus filhos nas palavras. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não tem juízo, ou até mesmo mimam de uma forma muito errada os seus filhos. Então, ali, Paulo ele coloca um peso de responsabilidade sobre os pais, a questão do desânimo dos filhos, né, para que eles não fiquem desanimados. Exatamente. Então, é muito importante que o pai tenha, os pais, né, tenham bons momentos com os seus filhos, momentos de carinho, de afeto, sabe? Tenham tempo de qualidade com os seus filhos. Como o marido precisa ter tempo de qualidade com a esposa, também é importante que os tenham com os seus filhos, né? Agora, como a irmã Paula bem falou, no momento de corrigir, você tem que corrigir. Você tem que mostrar o que é certo, o que é errado, e quando é errado, tem que haver, de alguma forma, uma correção, né? Você vai saber como direcionar isso na sua vida, a depender, na obviamente. Na minha infância, a vara da justiça era uma varinha de marmelo, gente. Minha mãe também. Então, você vai saber como lidar com isso, claro, a depender da gravidade do erro, do problema, né? Nem todo erro ele deve ser... o erro deve sempre ser apontado, mas ele nem sempre deve custar aquilo que um erro maior custa. Então, você certamente ore e peça ao Senhor que dê sabedoria, mas sabendo que você, como pai, tem responsabilidade com seus filhos e os seus filhos lhe devem obediência. Se você é um pai sensato, teu filho também vai ter prazer de te obedecer, porque ele sabe que você está baseado na palavra. Nós vemos em Provérbios falando que as crianças devem ser ensinadas na palavra. Acho que é Provérbios 4:26. Se eu não me falha a memória, né, que fala a respeito disso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso. E aqui no último grupo do capítulo 3... Isso, né? no slide 5. Isso, slide 5, os versos 22 a 25. Eu vou passar aqui muito rapidamente para a gente caminhar para o final. Mas aqui é a conduta do cristão no ambiente profissional, né? Então, até entrando no capítulo 1 ali, o verso 1 do capítulo 4. Exatamente. Então aqui Paulo está falando como a gente deve se portar no nosso ambiente profissional, porque a gente sabe que a nossa vida ela não é feita só de igreja. Você que não trabalha na igreja, você vem à igreja no domingo. Eu trabalho na igreja. A Paula 7 dias por semana na igreja. Quando não é na PIB Piraquara, é na PIB Curitiba, que ela trabalha lá. Mas, da mesma forma, ela exerce uma profissão. Uma vida profissional. Como irmã, né? Eu imagino... Não é serviço voluntário, não, gente. Eu recebo para estar lá. E tem suas cobranças, sim, né? Com certeza. Eu não sei quais são os critérios para ser contratado lá, mas imagino que não... O peso maior não é você ser crente batista ou não. É a sua competência. Minha competência como analista de contabilidade. Isso. Então, os sei lá quantos funcionários tem lá, mas dezenas, centenas de funcionários que lá estão lá profissionalmente trabalhando, né? Então, seja numa igreja, ou seja numa empresa, numa multinacional, no seu pequeno negócio, aonde quer que você trabalhe, empreendendo, você precisa se relacionar bem. Seja, Marlon, eu não tenho, talvez você pense aí, eu não tenho funcionário, mas você precisa se relacionar com o seu cliente. Então, Paulo nos orienta como nos relacionarmos com o próximo, também no ambiente profissional. Né? E aqui nesse grupo, né, eu coloquei obediência ao Senhor, não é ao Senhor... Obviamente, nós devemos obedecer ao Senhor Jesus, sim. Mas esse Senhor é porque Paulo ali é um contexto de escravos e senhores da casa, né, os donos da casa. Mas, né, tirando desse contexto de escravidão, né, que hoje nós não temos mais isso, não é a nossa realidade. Mas em obediência ao Senhor. Então, eu devo obediência ali ao pastor Pascoal, eu devo obediência à minha chefe, que é a contadora, ao diretor financeiro da PIB, eu devo obediência a eles. Eu tenho ali as minhas atividades, as minhas obrigações, e eu devo fazer aquilo, né? Devo fazer aquilo em obediência ao que está sendo me colocado no meu contrato de trabalho. E o mesmo vale para o teu chefe, né? Onde quer que você trabalhe, você deve obediência a ele naquilo que foi estabelecido quando você foi contratado, né? Tudo isso deve ser observado. E lembre-se, gente, você tem que dar bom testemunho. Você é sal da terra e luz do mundo. E eu acho que exatamente isso entra aqui nesse segundo ponto. Faça o seu melhor de todo o coração. Não faça como qualquer um faz. Isso. Faça o seu melhor, faça aquilo de coração. Que é o exemplo que eu acho tão lindo que o pastor Marlon vai contar, que ele conta com muito mais memória do que eu, da história de Lutero e o sapateiro. Isso, conta-se uma anedota ou uma história, a gente não sabe, né? Mas, enfim, conta-se que um sapateiro, naquela época lá de Lutero, então século XVI, né?
E a gente precisa lembrar ali, saída da Idade Média, as pessoas não eram tão bem instruídas, isso mudou com a Reforma Protestante, mas até lá as pessoas não liam. Então, ou você era do clero, ou você era da burguesia, ou você era um camponês, coitado, né, que fazia os serviços pesados, os serviços que o pessoal mais da elite não queria fazer. E conta-se que um sapateiro chegou em Lutero, e eu imagino o coração piedoso desse homem, né? E ele, um sapateiro, alguém que fazia um serviço teoricamente considerado ali não de muita importância, e é uma besteira, uma bobagem, porque todo mundo precisa usar sapato, né? Mas esse sapateiro, um senhor muito humilde, perguntou para Lutero: pastor, como é que eu faço para honrar a Deus com o meu trabalho? Eu imagino ele olhando para Lutero, e a gente lembra, Lutero era um padre, ele se formou na igreja, ele era um doutor em teologia. Na língua alemã, padre e pastor não tem essa diferenciação que tem em português aqui. Então, ele era um clérigo, né? Alguém que exercia o ofício para o Senhor. Então, aquele homem, na visão do pobre sapateiro, ele era alguém que trabalhava para o Senhor. E esse sapateiro chega em Lutero e pergunta: pastor, como eu, um pobre sapateiro, posso servir ao Senhor? E Lutero perguntou para ele, falou: o que você faz? O que você faz da sua vida? Ele falou: eu sou só um sapateiro. Lutero olhou para ele e falou: pois faça o melhor sapato que você puder, da maneira mais perfeita que você puder, para deixar o maior carinho que você puder, para conquistar a maior satisfação possível do seu cliente, sob o preço mais justo possível. E dessa forma você estará trabalhando para o Senhor. Dessa forma você estará honrando o Senhor. Lembrem-se do que disse Pedro: somos todos sacerdotes. Nós somos chamados para sermos sacerdócio santo para o Senhor. Eu, a Paula, você que está nos ouvindo, aquele pobre sapateiro, todos nós trabalhamos em benefício do reino do Senhor. Uns com os dons, outros com outros. Esse tem que ser o grande diferencial, né? Do cristão. Fazer o melhor. Isso. Quando fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Não apenas para o seu cliente, mas para o Senhor. Essa é a maneira mais Seja melhor bonita. diarista, seja o melhor policial, seja o melhor professor, Isso, seja o melhor pastor, açougueiro, isso, seja tudo. o melhor. Faça da melhor forma possível. E a gente pode trazer isso Não é fazer de qualquer jeito, nas coxas, não. A gente pode trazer isso para a nossa realidade, já caminhando aqui para o capítulo 4. Eu vou pedir para os meninos passarem. Eu só gostaria de encerrar esse capítulo 3, pois não, Paula. né? Com Mateus 6,33. O tema do capítulo 3 era as coisas do alto. Paulo instruindo a buscar as coisas do alto e dando instruções de como buscar as coisas do alto. Em Mateus 6,33, Jesus fala: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Seja um bom cristão. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sem dúvida, sem dúvida. E o Sermão do Monte é sobre isso. Exatamente. É sobre a sua conduta, sobre como você deve viver, sobre como você deve se relacionar, sobre como você deve lutar contra os seus pecados, né? Então, exatamente sobre isso. Isso tudo vem dentro de um conjunto de fatores, né? Então, já caminhando para o capítulo 4... O slide 6, porque o tema dessa aula é bonito O demais. slide 6, a Paulinha preparou para nós, eu vou até ler para você aqui, Colossenses 4, e ela colocou um subtítulo: amando e servindo a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. Lembre-se, isso é muito importante também. Lembre-se que quando você serve a igreja, você não está servindo apenas a PIB Piraquara. Também está nos ajudando quando você se engaja nas nossas atividades. Quando você oferta, quando você dizima, investe num serve, trabalho missionário. Isso, você está ajudando, sem sombra de dúvidas, a PIB Piraquara. Mas não apenas ela. Também a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que contempla todas as igrejas, independente de denominação, de placa, independente disso tudo, independente de tempo. Desde aquelas Esse trabalho, igrejas, né, agora na igreja em Centenário do Sul. Centenário do Sul. Isso. É um trabalho que foi investimento da igreja. Investimento da igreja, não tenha dúvida. É um Investimento serviço da financeiro, investimento em oração, investimento de tempo, né? Todos O nós. irmão Atílio se dispondo a levar os pastores, nem né, todos até nós esse tivemos trabalho. que pegar uma folga na segunda-feira. Eu, pastor Josavias, pastor Carlos, a Liana trabalha por conta, então ela. Mas ainda assim, teve que desmarcar seus alunos, porque a gente sabe que a gente vai estar retornando de viagem, que era Deus, na segunda-feira. Não é? A gente precisou disso. É investimento, mas não é só investimento nosso, é seu. É seu, é dos nossos membros.
Porque se for eu, o Carlos, o pastor Josavias, a Eliana, o Matilde, por nossa conta a gente não faz nada. Então é a igreja investindo nesses irmãos, né? Então As esposas aceitando dormir as sozinhas. Orem por mim, queridos. Então, passando para o slide 7, Paulo fala sobre amar a igreja. Fala sobre amar o serviço do reino, né? E aqui ele coloca 3 pontos que são maravilhosos, maravilhosos. Primeiro ele diz, orem sem cessar, orai sem cessar. Ele diz assim aqui, deixa eu pegar bem certinho, né? Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças, né? A gente colocou ali orar sem cessar, porque entra muito com esse verso que eu não lembro qual passagem bíblica que vai falar a respeito do orar sem cessar. Tessalonicenses. Isso, só que eu não lembro também a referência. A referência exata, mas é a mesma instrução. Orem a todo tempo, vigiando em orações com ações de graça. Isso. Né? Logo em seguida, Paulo fala assim, ore pelos ministros, né? Orem pelos pastores, orem pelos missionários. Né? Isso é amar a igreja de Cristo, é você se dispor a orar muitas vezes por um missionário que você não conhece. Quantos missionários estão hoje, trabalhando hoje em países que é proibido o evangelho, correndo risco de morte se forem descobertos? Sim. E não também nesses contextos, mas aqui no Brasil, né? Quantos missionários da junta aqui, né? Da junta de missões que estão lá nos ribeirinhos sem acesso a nada, no meio, literalmente no meio do mato e da água, levando a palavra do Senhor para aquelas pessoas, né? Nos morros aí, nas favelas, perigo do crime organizado, essa coisa toda, e os missionários indo lá, e, sabe, em regiões onde não tem acesso, sabe? A gente precisa lembrar dessas pessoas em oração, mesmo aquelas que nós não conhecemos, orar assim de maneira genérica pelos nossos missionários pelos com pastores, amor e carinho, né, por sem todos. dúvida, porque Deus conhece, a gente não conhece, mas Deus conhece, né? E ele fala aqui também sobre a oração pelos ministros, pelos nossos pastores, né? Esses dias, conversando com uma irmã que ia fazer um sermão, ela estava me contando ali sobre o sermão dela, apresentando, né, pedindo algumas dicas e tal. E ela passou por um texto tão bonito de Filipenses, né? Filipenses. Vamos contar, tá no YouTube, tá, gente? Quem quiser assistir, foi a Kelly falando sobre Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, isso. Você não leu direito o nome da série. Procura lá que você acha. E ela conversando sobre como a igreja tinha sustentado Paulo, né? E já havia tempos ali que Paulo tinha passado naquela igreja, mas a igreja ainda se lembrava dele. E eu falei para ela, sugeri uma aplicação para ela. Eu falei, Kelly, põe essa aplicação aí. A gente lembra dos nossos pastores lá de trás? O pastor que estava presente no dia da sua conversão. Isso. Aquele que te discipulou, aquele que caminhou contigo lá no início. Seja, talvez anos, né? Que nem a Paula cresceu na igreja, né? Eu me converti mais tarde, mas a Paula cresceu na igreja. Temos orado pelos nossos pastores. Eu tenho orado pelo pastor Jader, que me batizou. Tenho orado pelo Alex, que efetivamente me pastoreou quando eu me converti. Sabe? Temos lembrado dos nossos pastores? E não apenas isso. Do pastor Josavias, quanto tempo eu dedico durante a semana para orar pela vida do meu pastor? Pelos pastores que passaram por essa igreja, pastor Getão, pastor Everton, né? Exato. E os demais que também passaram. Exato. E o pastor Carlos e o pastor Edivan, quanto tempo nós temos dedicado à oração pela vida dos nossos pastores? Porque hoje, como membro do conselho pastoral dessa igreja, eu posso dizer para vocês, gente, é um fardo. E para mim é muito mais leve do que, por exemplo, para o pastor Josavias ter que tomar todas as decisões da igreja, ter que pensar nos rumos que a gente vai tomar. Eu lembro quando era aquela loucura da pandemia de abre e fecha, será que fechamos? Será que agora a gente volta? Não, mas eu tenho pressão, as pessoas acham que a igreja quer ficar fechada. Não, a gente precisa retornar. Como foi um período dolorido? Como foi? Eu acompanhei o sofrimento do meu pastor. Sabe, a gente tem que se dedicar em oração pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, por aqueles que nos ajudam, por aqueles que já passaram pela nossa vida, mas, sobretudo, por aqueles que estão conosco agora. Nos acompanhando. Pastores, e aqui ele fala, né, no verso 4, orem para que eu torne esse ministério conhecido como me cumpre fazer, né, orar pelo ministério. Isso. Nós estamos vivendo, né, eu vejo assim, tempos sombrios, onde nós podemos ser processados a qualquer momento pelo aquilo que a gente fala no púlpito. Isso. Então, eu vejo assim, Paulo dando aquela instrução, né? Orem para que esse ministério continue avançando, mais pessoas saibam
do Evangelho de Cristo Jesus, mas essa oração deve permanecer aqui também, ainda nos tempos de hoje. Orar para que o ministério de Cristo continue avançando. Quantas pessoas em Piraquara são descrentes ainda? Isso. Quantas pessoas no Brasil ainda não conhecem a palavra? Precisam conhecer o Senhor. Para que esse ministério se expanda e principalmente para que esse ministério seja, né, protegido pelo sangue de Jesus. Porque são tempos sombrios que vêm nos assombrando, né? Infelizmente, a igreja, graças a Deus, não a PIB Piraquara, mas a igreja cristã tem sofrido ataques. O inimigo tem se levantado contra a igreja. Nós temos sido atacados por coisas que para nós podem não fazer sentido nenhum, mas acham esses motivos para nos atacar. Então, é importante a gente refletir sobre quem nós somos, sobre o que cremos, sobre qual a nossa postura, como nós podemos nos comunicar com a sociedade em geral, como podemos ser sal e luz, né? Como podemos ajudar a nossa comunidade local. O pastor Josavias sempre fala. Nós tivemos até uma reunião semana passada, né? A liderança teve uma reunião e o pastor Josavias, trazendo uma palavra para nós, ele trouxe essa reflexão novamente. Você talvez já deve ter ouvido. Se a PIB Piraquara sair daqui hoje, a comunidade vai sentir falta? Porque se a comunidade não vai sentir falta, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu não estou dizendo, e eu sou... Você evangeliza o Uber que está te trazendo para cá? E eu não estou dizendo, e sou ferrenhamente contra isso, que nós devemos ser uma organização de cunho social. Não estou dizendo isso. Há espaço para o cunho social, sem sombra de dúvidas. E eu acho que cada crente deve ser engajado nisso. Socialmente. Sabe? A Paula aqui, como uma das líderes da Cesta Mais Amor, ela vê o quanto os irmãos se engajam em doar as comidas, os alimentos. Nunca faltou. Em 3 anos que eu trabalho nesse ministério, eu nunca vi um domingo de entrega faltar alimento. E às vezes é sobrenatural, né? É sobrenatural. Às vezes aparece poucos dias, no sábado que antecede a entrega da cesta, aparece exatamente a quantidade. É mão e provisão do Senhor nisso. Sem sombra de dúvidas. Então eu não estou dizendo... A gente, embora a gente tenha um aspecto social, a igreja, o foco da igreja não é social. O foco da igreja é a transmissão do evangelho. Propagar o evangelho de Cristo. Propagar o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. A todo custo. A verdade da cruz é isso. É isso que nós temos que fazer. Mas quando a gente propaga o evangelho, é natural que eu me relacione bem com as pessoas aí fora. É natural que eu queira diminuir a dor do meu próximo. É natural que eu queira discutir as questões que são problemas na nossa comunidade. Poxa vida, se a educação é um problema aqui, como a igreja pode contribuir para isso? Exatamente. Né? Temos um projeto, inclusive, a respeito disso. Se a fome é um problema, como nós Orem podemos... por isso. Orem pelos nossos projetos. Se a fome é um problema, como nós vamos doar mais cestas? Exatamente. E nós temos intenção de doar mais cestas. Hoje lógico. nós trabalhamos com uma margem de 20 pessoas. Mas, gente, se fosse possível nós doarmos para 30, 40, 50... Nós 100, temos 200. esse desejo no nosso coração. Né? Então, essa reflexão do pastor Josavias, retomando o raciocínio, ela é muito relevante. Demais. Se a PIB Piraquara sair daqui, Deus nos livre e guarde, se a PIB Piraquara fechar suas portas, qual será o impacto na nossa comunidade? Pensando agora como igreja mais antiga desse município, igreja evangélica mais antiga desse município, qual o impacto? Esperando aí seus 90 anos. 90 anos comemorados ano que vem, se Deus quiser. Eu, como membro, e não como vice-presidente, não, como membro da PIB Piraquara. Você, como membro, independente de rol ou frequentante, como fica? Como a gente pode colaborar no serviço da igreja nesse aspecto? Então, fica a reflexão para nós, a reflexão do pastor Josavias, para que a gente observe a importância da nossa amada igreja na nossa comunidade local. Pastor Marlon, eu vou pedir para você ler o verso 5 e 6, por gentileza, de Colossenses 4. 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Por que será que eu coloquei isso como amando a igreja? O agir, os sábios no agir e a palavra agradável temperada com sal. Então tem ali, ele fala assim, com aqueles que vêm de fora. Muitas vezes a gente não sabe agir com o visitante. Isso. Quantas vezes vem um visitante que vai embora e nem boas-vindas receberam? Isso. O pastor Marlon conta por diversas vezes que o que manteve ele aqui
foi a forma como ele foi recepcionado na igreja. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. É essa forma de ser sábio no agir. Isso. De correr atrás daquele visitante, de abraçá-lo. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas é um tapinha no ombro, um soquinho, né? Que é a forma como a gente aprendeu a se cumprimentar. Né? Seja muito bem-vindo. E essa palavra temperada com agradável, temperada com sal, é aquela palavra realmente, eu vejo como uma palavra de amor, sabe? Isso. Você ser feliz, você ser alegre. Você comer pipoca sem sal e pipoca com sal tem muito mais sabor. Tem muito mais sabor. E as nossas palavras, ela deve ter sabor. Isso. Quando nós recebemos aquele que é de fora, né? Ter esse cuidado, esse carinho, até mesmo no ensinar, no discipular, no caminhar. Toda a vida, absolutamente. Com um novo membro. E só fazendo um disclaimer aqui, é muito interessante quem escreveu isso. Quem escreveu isso é o apóstolo Paulo. E a gente tem essa visão de que Paulo era um sujeito duro. Como ele era de fato, eu não vou negar isso. Paulo ele brigava, ele discutia, ele deu de dedo na cara de Pedro lá. Tretou com Barnabé. Isso, brigou com Barnabé, se separaram, essa coisa. Mas lembrem de Paulo de Atos 17. Lembrem de Paulo que chega em Atenas e vê aquela miríade de estátuas, de ídolos, e ele precisa evangelizar aquele povo. E ele age com sabedoria na forma de falar. Aquele povo não conhecia Jesus, não conhecia o Deus vivo, e eles precisavam de salvação. Paulo, olhando tudo aquilo, e eu imagino para um judeu que tinha completa aversão a qualquer tipo de imagem de idolatria, eu imagino o quanto ele estava ali, né, ferido em suas convicções. Mas ele vai até a Ágora de Atenas, que era a praça, né, a discussão, ele começa a discutir, daí de repente levam ele ao Areópago, que era o local onde se discutia uns temas mais elevados. Então a praça, a Ágora, era para todo mundo, para o povão. No Areópago ele ia discutir com os doutores, né? E ele chega lá, e quando você vai lendo essa construção, você fala, meu Deus, agora Paulo vai dar esse chicote neles, né? E ele fala, homens atenienses. Você fala, pronto, agora ele vai. Ele tem um púlpito, né, para o Deus dos desconhecidos, se eu não me engano. Isso, ele fala justamente isso. Ele fala, homens atenienses. Em vez de ele falar, seus hereges, seus idólatras, não, ele fala, homens atenienses, vejo que vocês são muito religiosos. Porque eu estava andando por aí e vi as estátuas aos deuses, mas vi uma que é o Deus desconhecido. Os gregos, eles eram tão idólatras, tão politeístas, que eles faziam estátuas para tudo quanto era tipo de Deus que eles conheciam, e se por acaso houvesse algum que eles não conheciam, já estava lá também. Então tinha lá a estátua, né, enfim, ao Deus desconhecido. E Paulo fala, é sobre esse que eu vou falar para vocês. Paulo poderia falar, seus hereges, seus idólatras, vocês vão tudo queimar no inferno. Não. Ele usa de inteligência, ele usa de palavras temperadas, como ele bem diz aqui, ele usa de sabedoria para atingir aquelas pessoas. Note, ele não abre mão da verdade. Depois ele começa a discorrer, e quando ele fala sobre a ressurreição, os gregos falam, não, agora deu para nós. Porque eles não queriam ouvir aquilo. Aquilo era escândalo para eles. Quando ele falou da ressurreição do Deus vivo, de Jesus Cristo, os gregos, não, sobre isso a gente vai te ouvir outra hora. Mas teve quem se converteu. A missão dele foi bem sucedida. Então, a gente deve usar de palavras temperadas, sem jamais abrir mão da verdade. Sim. Sem jamais abrir mão daquilo que o Evangelho estabelece. Paulo é o melhor exemplo para isso. Mas Paulo discutia, brigava com aqueles que iam contra a palavra. Contra a fé. A gente vê até mesmo aqui no capítulo 2 de Colossenses, né? Isso. Paulo brigando pela heresia que estava ocorrendo no capítulo 2 aqui da carta. Isso. A gente não sabe qual era o problema, se era uma pessoa específica, se era um grupo, mas tinha alguém que estava atacando a igreja. E Paulo é duro quando precisa ser duro, mas tem ocasiões em que a gente tem que usar de sabedoria. Ali, no Areópago, ali em Atenas, ele não precisava disso. Ele precisava usar de sabedoria para anunciar o evangelho da salvação para aquelas pessoas. E ele fez isso com maestria. Então, que sirva de exemplo para nós, que a gente saiba quando nos posicionar com firmeza
mas também quando a gente precisa se posicionar com leveza, sabe, com doçura. Isso é muito importante. E caminhando para o final, que essa aula eu tenho certeza já está mais longa do que nós gostaríamos. Infelizmente. Infelizmente. Ou não, né? Espero que esteja sendo edificante para os irmãos, como está sendo para nós. Paulo fala do serviço à igreja, né, Paula? Ele fala sobre o presbitério, o pastorado e também sobre a diaconia. Sobre a diaconia, que, né, para mim, é um dos ministérios mais lindos, é o ministério de diaconia. Não menosprezando os pastores, tá bom? Claro. Mas esse ministério da diaconia, ele é o ministério do serviço. Isso. É o trabalhar nos bastidores. É que ele não precisa ser visto. Isso. É aqueles que estão ali na recepção, recepcionando bem os membros da igreja. É aqueles que estão levando a água para o pastor no momento da mensagem. Isso, é o irmão que está cuidando dos carros sozinho lá fora. Sim. Não está ouvindo a mensagem. É os meninos que estão na projeção, que estão transmitindo o culto. Isso é o serviço de diaconia. É servir a igreja. Diaconia, claro, é todo serviço. Todo serviço. Todo e qualquer serviço da igreja. Louvor, é serviço, mas é muito interessante quando a gente olha para esses serviços menos visíveis, porque é a engrenagem do relógio. Eu estou aqui com o meu relógio, eu até tirei ele aqui para dar aula, mas o que eu vejo são os ponteiros do meu relógio funcionando. O que eu não vejo é a engrenagem lá dentro. A diaconia, ela vai muito nesse sentido. Ela tem um monte de coisa que precisa acontecer para que a gente faça aquilo que é visível, né? Para o pastor chegar ali e pregar, ele precisa que o líder do louvor tenha passado as músicas durante a semana, tenha pensado nas músicas, tenha orado sobre as músicas, que os membros do louvor tenham ensaiado, que o ministro tenha se preparado para fazer a abertura, para fazer que tudo corra das atividades que foi Alguém tem que ter pensado na água, se nós estamos sem água, como é que nós vamos separar a água do pastor? Alguém tem que vir mais cedo para abrir a igreja, alguém tem que ligar as luzes, alguém vai ter que ficar depois para desligar as luzes, fechar o templo, acionar o alarme, fechar o portão. Tudo isso acontece sem que a gente veja. Mas sem que isso aconteça, o culto não acontece. A diaconia, a Paula até fez a brincadeira aqui dos ofícios, só que o ofício pastoral também não acontece se não houver um coração... Servo, né? Isso, um coração de serviço. O pastor também passou por isso e continua passando. Ele precisa liderar, ele precisa orientar os seus diáconos, né? Tá certo que na igreja a gente não usa o título, mas todo mundo que trabalha está fazendo diaconia. Todo mundo, sem exceção. E todos são chamados ao serviço de diaconia. Todos. Ninguém é chamado para banco. Nós não vemos na Bíblia ninguém sendo chamado a ficar sentado no banco. Isso, claro. Pode ser que você eventualmente deseje ficar sentado, como eu, às vezes, eu falo aqui, gente, hoje eu vou para a igreja, vou ficar sentado. Eu arrumo tudo que eu tenho que arrumar, mas eu vou sentar e assistir o culto, né? Agora, como a Paula bem falou, nós somos chamados ao serviço. Eu preciso servir dentro da igreja? Não. Talvez o teu desejo seja servir lá fora. Seja aí fazer um projeto missionário. Eu não sei. Mas todos nós somos chamados a servir de alguma maneira. Talvez servir em oração. Exato. Nós temos irmãs aqui da intercessão que ficam orando durante o culto. Se você tem desejo, procura o pastor Josavias, que é o responsável por esse ministério. Fala, pastor, eu quero ficar orando durante o culto. Eu tenho um testemunho lindo que eu ouvi. Eu não estava aqui, infelizmente, no dia do concílio do nosso pastor Carlos, porque eu tinha aula na Fabapara aquele dia. Presencial. Muito me chateou, porque eu estudei todo o concílio com ele. Eu queria ter presenciado aquele dia. Mas eu lembro que eu estava na aula, presencialmente, com a cabeça aqui. E eu conversava com a Rafa, acho que a Paula não estava conversando. Não, porque eu estava gravando. A Paula, naquele dia, estava off. Eu conversava principalmente com a Rafa e com a Bel. E a Bel me falando ali, porque o concílio sempre envolve muita tensão, né? É um momento bem tenso, de ansiedade, enfim. É um momento pesado. Isso. E a Bel me falou, determinada hora, falou, a mãe, né, a irmã Miriam, no caso. A tia Mari. A tia Mari e a tia Rita. Também, se eu não me engano, também. Isso. Mas algumas mulheres, assim, algumas irmãs da igreja se levantaram, deixaram de assistir o concílio e vieram para a salinha de intercessão orar. Pelo nosso pastor, pelo nosso irmão. Para que ele se acalmasse, né? Para que ele Deus conduzisse calmo. aquele momento, para que ele obtivesse sucesso, como obteve, graças a Deus, foi aprovado no concílio. E essas irmãs... Por unanimidade. A esposa aí. Orgulhosa. Mas foi muitíssimo bem aprovado no concílio.
E aquelas irmãs abriram, porque talvez você pensasse, não, eu quero assistir, eu quero ver o que vai ser. Eu queria. Sim. Eu sendo honesto para vocês, eu não ia sair de lá, não. Eu ia ficar ali assistindo porque eu queria assistir. Mas aquelas irmãs com um desprendimento, sabe, foram ali se colocar em oração pelo nosso pastor, como muitas fazem durante o culto. O culto está acontecendo, você não está vendo. Tem uma salinha aqui embaixo da escada, onde irmãs ficam ali durante o culto orando pelos irmãos membros. também. Tá? Irmãos também, isso. Orando pelo pastor que está lá pregando, orando pelos membros, orando pelo culto, orando para que o por Espírito conversão. Santo esteja aqui trabalhando na vida das pessoas. Então isso é maravilhoso, isso é sublime. E a igreja, ela tem uma necessidade de trabalho. Se você perguntar para qualquer líder de departamento, para qualquer líder de ministério, Se tem sempre defasagem, tá faltando né? alguém. Sim. É uma defasagem, gente, gigante. Nós precisamos de professores no ministério infantil. Sim. Né? Tem professoras, às vezes, ficando sobrecarregadas, dando aula 2, 3 domingos, muitas vezes seguidos. Professores até mesmo para EBD aqui, fale com o pastor Marlon se você tem esse desejo por ensinar, tem esse dom, né? Fale com ele, procure ele vai estar caminhando, vai estar estudando contigo, né? Até chegar ao seu momento. Para recepção, quantas vezes falta pessoas verdade. E ali, sendo às vezes domingo após domingo, a mesma equipe, né? Trabalhando na recepção. Nós temos essa defasagem de pessoas na Cesta Mais Amor, em todos os ministérios. Eu acho que não tem um ministério que fala, não, eu estou bem E nós não estamos reclamando, nós fazemos as coisas com amor, com aqueles irmãos que se for preciso, eu fico todos os cultos na recepção sem reclamar. Faço porque eu amo a minha igreja e amo a igreja que eu sirvo. Não é fardo, de maneira alguma. Depois assisto no YouTube a pregação, se for preciso. Mas é servir com amor. Isso, se você pode, se você tem esse desejo, nos procure. Olha, eu gostaria de servir em tal área. Eu sei costurar, nós temos um ministério de costura. Isso. Não falta área para trabalho, gente. É muito importante que você se envolva no serviço da igreja, sabe? Aí a gente pode pensar de que maneira, como pode servir melhor. Mas nos procure, se dedique a um tempo da sua semana, não apenas a vir ao culto, mas também a servir a igreja de Cristo. É muito relevante, a igreja precisa disso, e vou dizer mais, você também precisa disso. Quando eu comecei a servir, eu descobri que eu precisava daquilo. E o quanto eu gosto disso. E a gente sente falta quando não está servindo. Muito. Por mais que muitas vezes a gente queira sentar e assistir o culto, mas parece que falta algo quando nós não estamos trabalhando. Exatamente. Então, eu acho que o que Paulo está falando aqui é sobre isso, sabe? Ele está fazendo Paulo cita, os exemplos aqui, no decorrer do capítulo, do verso 7 até o 17, Paulo vai dar vários exemplos de irmãos ali que trabalham na igreja. Epáfras, Arquipo, Demas, Marcos, né? Lucas. Então, assim, Paulo ele cita vários nomes que não somente trabalham na igreja local, mas trabalham na igreja de Cristo, né? Focando na igreja de Cristo ali. Né? Nem todos estão pastoreando ou servindo a igreja de Colossos, mas servindo a igreja de Cristo. Isso. Lucas não era membro da igreja de Colossos, estava lá com Paulo em Roma, trabalhando com ele e servindo a igreja de Cristo, né? Com certeza frequentava a igreja de Roma, ali a comunidade que se reunia ali na cidade de Roma, né? Mas estavam servindo a igreja de Cristo. Então, pois não, Paulo. Um desses grandes momentos aqui que eu vejo, eu acho um dos momentos mais bonitos, né, nessa passagem, é quando Paulo cita a ninfa, né? Que a gente falou muito a respeito disso, a gente conversou bastante. Que ela era a pessoa que abria a casa para que a igreja acontecesse. Isso. Muito diferente, né? Qual é o versículo? Deixa eu pegar aqui, que eu me esqueci qual é a referência exata do versículo. Porque a gente tem que lembrar que naquela época não existiam templos. Exatamente, né? As igrejas aconteciam nas casas. É aquele modelo de PGM. Se você frequentou PGM aqui conosco, você está bem familiarizado com isso. A igreja que acontece na casa, as pessoas se reúnem na casa de um irmão ali para orar, para ter uma aplicação da palavra, né? E as igrejas naquele contexto, elas aconteciam dessa verso forma. 15. Verso 15. Isso, saúde os irmãos de Laodiceia, bem como ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Exatamente. Então, né, nesse contexto, a igreja se reúne na casa dessa irmã, né? E a gente crê que é uma irmã, né? A gente crê que era uma irmã, né? Já que ele está falando. Os nomes lá eram estranhos na época. Então, como era importante que as pessoas abrissem suas casas, né? Hoje, graças a Deus, nós temos esse templo bonito, nós não somos perseguidos, a gente pode vir até
a PIB Piraquara ou a igreja que você congrega e com tranquilidade, se assentar. Mas o que eu acho lindo nisso é ver ninfa abrindo a sua casa. Quando a gente recebe pessoas em casa, né? Digo, quando eu recebo pessoas na minha, faz bagunça. Ficam pratos para lavar depois, ficam copos, suja o chão que eu limpei. Acontece, é natural de se recepcionar visitas que isso aconteça. E o carinho dela em receber, não sei como funcionava a igreja na época, se era semanalmente, se era diariamente, se era quinzenalmente, mas recepcionar ali uma quantidade grande, né, pelo visto de pessoas, na sua casa, para que ali acontecesse a comunhão dos irmãos, em ouvir da palavra, ouvir do evangelho que Paulo escrevia e que Epáfras, né, o fundador da igreja, trazia ali no momento. Exatamente. Então, caminhando para o final da nossa aula, o que fica de lição desses 4 capítulos de Colossenses, primeiramente, é a beleza de Cristo. Como Paulo ele discorre sobre a pessoa bendita de Jesus de maneira sublime ao longo desses 4 capítulos. Eu arrisco dizer que nenhuma outra carta do Novo Testamento é tão profunda em apresentar a pessoa de Jesus Cristo quanto a carta de Colossenses. Sim. Você vê o capítulo 1 e o capítulo 2, é extraordinário a maneira como o apóstolo ele apresenta a pessoa de Jesus. E mais do que isso, ele está dizendo, a gente já discorreu aqui nas aulas anteriores, havia um problema grande em Colossos, né? Havia uma heresia. Paulo começa ele meio que corrigindo, né, o que estava acontecendo, e depois ele vem de uma forma muito agradável, trazendo o hábito como deve ser a vida do cristão. Exato. E Paulo está o tempo todo apresentando, a solução para isso chama-se Jesus Cristo. A resposta que Paulo apresenta em Colossenses é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Vocês precisam focar, vocês precisam aprender, vocês precisam se relacionar, vocês precisam imitar a pessoa de Jesus Cristo. E se a gente for ver lá no capítulo 3, todas aquelas comparações com as bem-aventuranças, nós jamais atingiremos o ponto de perfeição que aquelas bem-aventuranças trazem se nós não olharmos para Cristo como exemplo. Isso. Se nós não olharmos para a pessoa de Cristo e não falar assim, eu quero ser, né, um Jesus na Terra, mas se eu não tiver Cristo ali como meu exemplo, Jesus, né, não buscar aquilo, eu jamais conseguirei cumprir aquelas dádivas. Eu jamais conseguirei abandonar o meu pecado se eu não olhar para a pessoa de Cristo. Eu jamais conseguirei ser boa para o meu pastor, né, para o Marlon, se eu não olhar para a pessoa de Cristo. Eu jamais vou conseguir ser uma boa esposa se eu não olhar para a figura de Cristo. Em todas as circunstâncias. É disso que Paulo está falando. Então ele apresenta a pessoa de Jesus, ele faz algumas exortações. É bem verdade que não tanto quanto você vai encontrar, por exemplo, nas cartas aos Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas, né? Lá Paulo é muito mais incisivo nas exortações. Colossenses é uma carta mais leve, muito bonita, mas é uma carta preciosa. A gente precisa aprender com esses 4 capítulos. Se você não leu, fica mais uma vez o convite, leia. Numa sentada você lê Colossenses inteiro. E já leia Efésios ali na sequência, porque pelo visto são cartas que vão se complementar. Cartas paralelas. Com certeza, Efésios e Colossenses são cartas paralelas. Então, eu espero que vocês tenham aprendido ao longo dessas 4 aulas. Pode voltar aqui no YouTube, pegar a aula dos capítulos 1 e 2. Hoje nós trabalhamos o 3 e o 4. Complementar. Se nos perdoem a demora. Perguntas, você pode mandar para nós, pode colocar nos comentários, pode nos procurar a irmã Paula, pode mandar um WhatsApp para a igreja, da forma que você preferir. E que o Deus bendito, que a pessoa bendita de Jesus Cristo seja louvada em todas as coisas. Nós Amém. Só temos a agradecer a Ele por ter nos deixado essa palavra escrita, essa palavra tão bonita, tão profunda, para que a gente pudesse hoje, 2000 anos depois, refletir e se dedicar, né, Paula, não apenas ao aprendizado, mas de fato a vivenciar. A viver isso, né? Isso. Não tem sentido eu aprender da Bíblia e não aplicar a Bíblia na minha vida. Isso. Não tem sentido eu aprender da Escritura e não aplicar isso não colocar em prática. Na minha vida, não pôr em prática. Isso. Uma vez mais quero agradecer a irmã Paula, com todo o amor, dedicou a preparar essa aula e dedicou mesmo. Eu tive uma semana bastante corrida, falei, Paula, vai me mandando as perguntas, aí eu te respondo, mas ela basicamente preparou a aula, a gente só batia ali uma bolinha para tirar dúvidas mesmo. Isso, assim, mas com todo o amor preparou essa aula para você
Isso é para você, o que a gente faz é para que você possa ser edificado, não é? Então, Deus abençoe, Paula, Amém. continue fortalecendo em graça, em misericórdia, Amém. em entendimento, você e o pastor Carlos, Amém. não é? E vocês, queridos irmãos, principalmente, que esperamos tenham sido edificados. Eu vou orar e assim encerraremos a aula de hoje. Continue orando por nós. Nesse momento nós estamos em viagem, estamos em Centenário do Sul, temos culto agora de manhã, à noite teremos um outro culto em Colorado e amanhã retornamos para Curitiba. Esperamos com muitas boas histórias, muito desejo de ajudar, desejo missionário e missional de trabalhar para o reino de Deus, porque a gente sabe que não é apenas essas paredes, apenas essa igreja, não, tem muito mais. E se a gente pode fazer como Deus tem nos sustentado, nós queremos levar esse amor aos próximos. E eu te espero aqui. Eu estou aqui. À noite. Te espero aqui à noite. Ainda, infelizmente, tem sobrado muitas cadeiras vazias no nosso culto à noite, então tem vaga. Qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim ou para o celular da igreja. A gente vai estar falando se tem vaga ou não, porque o formulário é fechado, né? Sempre no sábado. Então, nos mande, nos procure, que se tiver vagas, nós abrimos para você sem problema nenhum. Te esperamos. Já tomou a vacina? Vem, Venha né? pro culto. Vem pro culto, você vai sentar separado, então você não corre o risco de pegar Risco Covid. nenhum. Aqui, não. É Aqui verdade. você não pega. Aqui todos os protocolos são seguidos, a gente segue à risca o máximo de segurança que a gente pode para que Tem você... álcool, né, nas entradas da igreja, tanto na porta lateral quanto na própria recepção. Isso. Temos auferido a temperatura, então nós realmente nos preocupamos com a sua saúde e te esperamos aqui. Você está fazendo falta para esta igreja. Faz falta. Compareça, esteja aqui prestigiando o pastor Edivan hoje à noite. Eu tenho certeza que vai ser um belíssimo de um culto. Oremos. Oremos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus misericordioso, Pai, e porque o Senhor nos entregou essa palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado por essas aulas, Pai. Obrigado pela oportunidade de aprendermos sobre essa carta tão linda de Colossenses, onde nós pudemos entender melhor a Tua santa e bendita pessoa, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos legou essa palavra, Pai. Nós te agradecemos pelos ensinamentos contidos aqui, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas, Pai, para que nós, de fato, possamos nos aproximar do caráter de Jesus Cristo, Deus. Pai. Dá-nos, Pai, essa graça de nos parecermos mais contigo, Senhor. Que a nossa palavra seja, de fato, temperada com sal, que a nossa postura diante dos crentes e também do mundo aí fora, Pai, ela seja agradável, ela seja de entendimento, Pai, ela seja de verdade também, que nós possamos sempre defender a verdade, mas com doçura, com amor, com justiça, Pai, que nós possamos sempre ter uma postura correta, a postura que o Senhor espera de nós, Pai. Abençoe poderosamente a vida da irmã Paula, do pastor Carlos, Senhor, que tem se dedicado ao serviço dessa igreja, Pai, tem se dedicado também agora às escolas bíblicas, Senhor. Derrame graça sobre a vida dela, Pai. Abençoe a nossa viagem, Senhor. Abençoe o irmão Atílio, o pastor Josavias, o pastor Carlos, eu, a Liana, Senhor. Esteja nos guardando, nos levando e nos trazendo em segurança, Amém, Pai. Jesus. Abençoe o pastor Oséias, Senhor, o pastor Rosemilton, os irmãos lá do interior. E que a PIB Piraquara se faça presente na vida dessas igrejas, Senhor, auxiliando-os em tudo quanto for a Tua vontade, Pai. Dá-nos um bom domingo, dá-nos um bom culto, esteja junto de nós. E que tudo quanto fizermos seja para a honra e glória do Teu poderoso nome. Assim eu oro grato em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa verdade, a nossa salvação. Amém. Amém. Um bom domingo a todos. Bom domingo.